Leitura do livro do Apocalipse de São João. Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 17. Nosso 23º encontro. O triunfo dos eleitos no céu. Vamos então ouvir o texto, capítulo 7, versículo 9 a 17. Nos diz São João. Depois disso, eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam todos de pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Vestiam vestes brancas e traziam palmas na mão. Em alta voz a multidão proclamava: a salvação pertence ao nosso Deus, isto é, o Pai, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Nessa hora, todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 seres vivos, ajoelharam-se diante do trono para adorar a Deus, isto é, o Pai, e diziam: Amém, o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertence ao nosso Deus para sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: Você sabe quem são e de onde vieram esses que estão vestidos com roupas brancas? Eu respondi: Não sei não, Senhor. O Senhor é quem sabe. Ele então me explicou: são os que vêm chegando da grande tribulação. Eles lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. É por isso que ficam diante do trono de Deus, servindo a Ele dia e noite em seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá sua tenda sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede. Nunca mais serão queimados pelo sol ou pelo calor ardente, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor deles. Vai conduzi-los às fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará toda lágrima dos olhos. Palavra da salvação. Ó, palavra do Senhor. Esta é a leitura que nós acabamos de escutar. Versículo 9. Depois disso eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam todos de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Vestiam vestes brancas e traziam palmas na mão. Agora, em lugar dos 144.000, aparece uma grande multidão que não se pode contar. Em lugar de selar, por causa da iminente perseguição, aqueles que trazem a marca do Cordeiro, se diz que estes saíram da grande tribulação, já tendo abandonado a terra. A multidão está presente na grande sala do trono celestial, todos vestidos de túnicas brancas, túnicas de vitória. A nova visão quer antecipar um dia futuro, glorioso, daqueles que atravessarão o período final da perseguição e entrarão no repouso eterno. A inumerável multidão incorpora muito mais que os 144.000 eleitos. Todos os fiéis de todas as eras estão ali. Alguns deram a sua vida como mártires, testemunhos. Outros testemunharam a vida, enfrentando as dificuldades, os revés da vida. Neste versículo 9, a visão começa com uma grande multidão que se concentra diante do trono e do Cordeiro. Os anciãos, os seres viventes e os anjos. Capítulo 4,
capítulo 5 do Apocalipse, se une agora a uma grande multidão impossível de contar. O caráter universal da multidão vem sublinhada por meio da divisão: nações, tribos, povos e línguas. As roupas brancas são símbolos não só da vitória da fé, mas também da justiça de Cristo. Os ramos nas mãos representam a alegria festiva. Versículo 10. Em alta voz a multidão proclamava: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Essa salvação significa a libertação do pecado. A salvação do pecado e suas consequências. A grande multidão reconhece alegremente, com júbilo, que sua libertação está na vontade do Pai, de Deus, e da atividade redentora do Cordeiro, o Cristo. Assim se diz: ao nosso Deus e ao Cordeiro devemos nossa salvação. Versículo 11. Nessa hora, todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos, ajoelharam-se diante do trono para adorar a Deus. Aos milhares de anjos que rodeiam o trono, respondem ao clamor jubiloso dos santos da multidão, prostrando-se diante de Deus e oferecendo uma doxologia de louvor, um grande louvor, pois foi conduzido ao término a redenção da raça humana, propósito final de Deus na criação. Todos se ajoelham no ato de adoração ao Pai. Versículo 12. E diziam: Amém. Louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Este versículo de aclamação inicia com Amém e termina com Amém. Entre os dois Amém se coloca 7 aclamações que se devem ao Pai. Primeiro, o louvor. Segundo, a glória. Terceiro, a sabedoria. Quarto, a ação de graças. Quinto, a honra. Sexto, o poder. Sétimo, a força. O Amém é uma aclamação litúrgica. A repetição do artigo antes de cada atributo divino quer realçar seu significado. A glória é o esplendor do ser divino. A sabedoria é o conhecimento divino que Deus colocou, realçando o plano da redenção. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 10. A ação de graças é a resposta que se dá pela salvação. A honra expressa seu reconhecimento público. O poder é a capacidade que Deus tem para atuar. A fortaleza é sua presença redentora nos acontecimentos da história. Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: Você sabe quem são e de onde vieram esses que estão vestidos com roupas brancas? Um ancião, antecipando a pergunta que João iria fazer, se dirige então a ele e pergunta: Quem são e de onde vieram esses vestidos com roupas brancas? No Antigo Testamento encontramos este recurso. A pergunta seguida de resposta para introduzir uma explicação da visão. O profeta Zacarias, depois da visão do candelabro de ouro, o anjo pergunta: Não sabes o que é isto? Zacarias capítulo 4, versículo 5. Quando o profeta afirma não entender, o anjo então lhe explica a visão. João responde ao anjo: Tu sabes, expressando a falta de compreensão de João e a confiança que tem no ancião que o explicará. A multidão com vestes brancas é formada por aqueles que saíram da grande tribulação.
que estão chegando da grande perseguição e que estão de pé diante de Deus. Versículo 14. Eu respondi: Não sei, Senhor. O Senhor é quem sabe. Ele então me explicou: são os que vêm chegando da grande tribulação. Eles louvaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Chamar o ancião de Senhor é sinal de reverência, uma palavra de cortesia. Maria Madalena usou esta palavra ao jardineiro. E assim diz: Maria pensou que fosse o jardineiro e disse: Se foi o Senhor que levou Jesus, diga-me onde o colocou. Capítulo 20 do Evangelho de João. A grande tribulação indica que o anjo está se referindo à série final de aflições que precederiam ao fim. É hora do juízo, que está por vir, sobre todo o mundo. Não se trata da impressionante totalidade da tribulação que século após século vem experimentando o povo de Deus. Nem corresponde à totalidade da história da Igreja. Não. Nem passada, nem presente, nem futura. É o período específico de angústia e cruel perseguição que terá lugar antes da vinda de Cristo. Esta tribulação foi profetizada pelo profeta Daniel no capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o arcanjo, o grande príncipe, que protege o povo ao qual você pertence, o povo judeu. Será uma hora de grandes apertos, tribulações, tais como jamais houve, desde que as nações começaram a existir, até o tempo atual. Então, o seu povo será salvo, todos os que estiverem inscritos no livro da vida. João vê todo o grupo de fiéis, a partir dos 144.000, que acabam de atravessar o período final de prova. Nem todos são mártires. Não se diz que eles foram imolados, como encontramos no Apocalipse capítulo 6, versículo 9, ou decapitados, como encontramos no livro do Apocalipse capítulo 20, versículo 4, por causa do testemunho que deram. Suas túnicas são brancas, em virtude da morte redentora do Cordeiro. A perseguição foi por causa de que eles seguiram Jesus Cristo. A intensidade do conflito final entre a justiça e o mal se elevará até o ponto que se converterá na grande tribulação. A multidão lavou suas roupas e se tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Vemos os efeitos purificadores do sangue de Cristo. Carta aos Hebreus diz no capítulo 9, versículo 14: Muito mais o sangue de Cristo, que com o Espírito Eterno se ofereceu a Deus como vítima sem mancha. Ele purificará das obras da morte a nossa consciência, para que possamos servir ao Deus vivo. A ideia de lavar as vestes com sangue é um paradoxo. O sacrifício do Cordeiro sobre a cruz é o que proporciona aos santos as vestes brancas. Lavar as túnicas é uma maneira de descrever a fé. Versículo 15. É por isso que ficou diante do trono de Deus, servindo a ele dia e noite em seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá sua tenda sobre eles. A multidão pode estar diante do trono de Deus porque está vestida da justiça de Cristo, o Cordeiro, servindo a Deus sem pausa, dia e noite. O céu é o santuário de Deus, numa adoração espiritual que exalta e louva a Deus. No Apocalipse, capítulo 22, versículo 3 e 5. 3 a 5. Apocalipse, capítulo 22, do versículo 3 ao versículo 5. Quando se afirma que o tabernáculo está sobre seu povo, quer dizer que a própria presença de Deus os cobrirá e protegerá
de qualquer dano, como vemos em Isaías, no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, que diz: Quando Javé tiver lavado a sujeira das mulheres de Sião e limpado o sangue que foi derramado dentro de Jerusalém, como vento justiceiro e sopro abrasador, então Javé criará em toda a área do Monte Sião e sobre toda a assembléia do povo uma nuvem de dia, como fumaça brilhante, e à noite um fogo chamejante. Pois a glória de Javé será semelhante a uma cobertura sobre todas as coisas. Será uma tenda a proteger contra o calor do dia, um abrigo para a gente se esconder dos temporais e das chuvas. Deus irá morar no meio do seu povo, nos fala Ezequiel, no capítulo 37, do versículo 27 a 28, e diz: Aí será a minha moradia. Eu serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Quando eu colocar o meu santuário no meio deles, para sempre. As nações ficarão sabendo que eu sou Javé, aquele que consagra Israel. A tradução da Bíblia, no caso, a New American Bible, de New Jersey, é uma Bíblia católica, traduz o seguinte: O que senta sobre o trono os cobrirá com sua presença, irá morar com ele sua Shekinah, sua tenda. Versículo 16. Nunca mais terão fome nem sede, nunca mais serão queimados pelo sol nem pelo calor ardente. A eterna felicidade dos redimidos se apresenta por expressões precedentes, em sua maior parte da descrição que faz Isaías dos exilados da Babilônia. Isaías capítulo 49, versículo 10, que diz: Não passarão fome, nem sede, não serão molestados pelo calor, nem pelo sol, pois aquele que se compadece deles os conduzirá e os guiará para onde há fontes de água. Na era vindoura, os redimidos não terão de suportar o calor abrasador do sol, nem o tórrido vento do leste. A própria presença de Deus os guardará de toda moléstia, incômodo. Versículo 17. Pois o cordeiro que está no meio do trono será o pastor deles. Vai conduzi-los até às fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará toda lágrima dos olhos. Em seu papel de pastor celestial, o cordeiro conduz seu rebanho à fonte da vida, encerrando os últimos vestígios de tristeza e dores terrenas. E dirige a multidão celestial ao manancial. Então, ele dirige a multidão celestial ao manancial e fonte da vida, isto é, a presença de Deus. As lágrimas que Deus enxuga não são lágrimas de dor, de ter dissipado a própria vida. Não. Quem poderia subsistir? O cristão, selado, marcado e protegido, pode enfrentar sereno a provação, porque o Senhor caminha à sua frente, à frente da igreja, arrebatando-a para a fonte da vida, isto é, levando-a, conduzindo-a à fonte da vida que está junto de Deus e ao Cordeiro. O próprio Senhor, como Cordeiro imolado, mostrou-lhe o caminho de testemunho fiel até as últimas consequências. Não há razão para os que sofrem justamente hostilidades e perseguição, e por isso não precisam cair no desespero. Os que forem fiéis ao Cordeiro gozarão das fontes da água viva, e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Quero expressar aqui o significado da salvação, a realização da pessoa toda. Nunca mais terão fome nem sede. Nunca mais serão queimados pelo sol, nem o calor ardente. O Cordeiro será o pastor que conduz à fonte da água da vida.
Deus enxugará toda lágrima dos olhos. Jesus, o pastor, que leva o povo a viver em plenitude. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.